Oi, gente, esse é o ArchiCast número 55, meu nome é Adilson, e hoje a gente vai discutir sobre um acontecimento ocorrido algumas semanas atrás, que foi o incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro, que causou repercussão aí na mídia tremenda, e um sentimento também muito ruim em termos, da cultura do país. Por conta desse acontecimento, a gente resolveu discutir a questão dos museus no Brasil. A gente não quer aqui fechar a questão, obviamente, para apontar culpados ou apontar os fatos aqui, mas a gente vai abrir uma discussão aqui para tentar chegar num consenso do que a gente pode fazer ou do que é possível se fazer no Brasil para que não aconteça o que aconteceu no Museu Nacional. Para fazer esse cast, a gente chamou duas pessoas que a gente quis até demorar um pouco para gravar, para justamente conseguir fazer esse debate aqui. Primeiro, deixa eu apresentar um estreante aqui e já agradecer de antemão a presença dele aqui, que é o Ivo Barreto. Oi, Ivo, tudo bom? Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite aí toda a turma que está no cast, quem está ouvindo. Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês discutindo patrimônio, hein? Muito bom. Bom, Ivo, fala para o pessoal como é que é sua formação, com o que você vem trabalhando, enfim. Beleza. Eu sou arquiteto formado pela UF em 2004. Nesse período inicial de trabalho, trabalhei durante alguns anos na Fiocruz, no Departamento de Patrimônio Histórico de lá, e logo depois entrei para o corpo técnico do IPHAN, por permanente, Passei no concurso deles e fui para o Maranhão. Passei uns anos trabalhando no Maranhão com patrimônio por lá, o que foi um super aprendizado, Porque é um patrimônio diverso para burro, assim. Em 2009 voltei para cá e transitando entre unidades, aí, entre a sede e o escritório técnico aqui da região dos Lagos, que fica em São Pedro da Aldeia, pertinho aqui da região de Cabo Frio. Vim para cá e estou aqui desde então, com um tempinho no Rio, um pedaço de trabalho lá, e estou aqui desde então. Da parte acadêmica, assim, no ano passado eu voltei de novo para a universidade e cursei um mestrado em Projeto Patrimônio na UFRJ, e estudei um pouco a Casa da Flor. Foi meu objeto de estudo, assim, foi um tombamento que eu toquei aqui, um tombamento bem diferente, dos outros bens tombados que a gente tem no país. Foi meu objeto de estudo, e finalizado isso, estou de volta aqui, trabalhando com arquitetura e trabalhando com patrimônio dentro da equipe do IPHAN. Muito bom. Quem está com a gente também aqui é o Cadu. Ele já participou de um cast com a gente do Aldo Rossi, né, Cadu? Exatamente. Que é o nosso querido Carlos Eduardo Ribeiro Silveira. Boa noite, Cadu. Olá, boa noite. Prazer estar de volta aqui nessa segunda oportunidade. Conhecendo aí também o Ivo, participando aí com a gente. Prazer, Ivo. Isso aí. Um abraço para vocês três aí, amigos, e tá nessa discussão aí que, como você falou, Adilson, mexeu aí com várias coisas importantes aqui no nosso país, A respeito das nossas prioridades, É um prazer estar aqui e espero que eu possa contribuir de alguma forma. Só pra galera saber, Cadu, a gente chamou aqui não foi à toa, Você tem mestrado em museologia, não é isso, Cadu? Isso. Eu tenho mestrado em museologia, eu me formei aqui, na UFJF, e ingressei no programa de mestrado em museologia e patrimônio da Unirio, que na verdade é uma associação entre a Unirio e o MAST, que é o Museu de Ciências, que fica ali em São Cristóvão também. Durante 2 anos eu fiquei imerso lá no mestrado. A minha linha de pesquisa inicialmente era dentro de patrimônio, até pela relação mais próxima com a arquitetura, com o que a gente vê com mais frequência na arquitetura, mas depois eu fui me descobrindo a relevância e o papel dos arquitetos dentro desse universo da museologia. E acabou que a minha dissertação foi um híbrido entre as questões da museologia e do patrimônio. E aí, nesse misto de hipóteses e comprovações, eu fui desde o objeto, por exemplo, uma edificação tombada, até as questões que levam a possíveis observações a respeito do patrimônio no conjunto. E aí eu defendi em 2009 a dissertação, e também gostaria de frisar, até mais tarde falar um pouco a respeito, sou membro do ICOM, que é o Conselho Internacional de Museologia, e aí fazer uma chamada para que todo mundo possa se filiar também, mas detalhes aí eu passo mais tarde para vocês, que é uma informação importante. Bom, muito bom. Obrigado, Cadu, pela sua presença aqui. Vamos lá. Valeu, eu que agradeço. Bom, e tá comigo para conversar com os dois, nossos queridos que são a Lili. Boa noite, Lili, tudo bom? Boa noite, queridos, tudo ótimo. Bem a fim de conversar sobre o assunto, feliz com o Ivo, um cara que a gente conheceu agora aí, em função do cast, muito bem-vindo, já excelentes papos, e extremamente feliz também de estar com o Cadu de novo, meu queridão. E com vocês, Adilson e Rafa, companheiros de todo dia, vamos que vamos. Isso aí.
E Rafa? Fala, Rafa, tudo bom? Fala, beleza. Vamos que vamos, vou escutar bastante. Obrigado, Ivo, aí, por ter aceito o convite. Cadu, por participar aqui com a gente de novo. Prazer. Vai ser bem proveitoso. E, Ivo, então você trabalhou com a Casa da Flor, pô, muito legal. É interessante, tinha uma vinheta na TV, o pessoal deve lembrar, que o que mais ficava na cabeça da gente era do famoso... Parabólica, né? Da Parabólica, era o famoso arquiteto catalão. E não a Casa da Flor, né? Do Gabriel Joaquim, mas muito interessante saber que você trabalhou nessa obra tão importante, assim, de uma visão, vamos dizer assim, diferente do patrimônio, né? Da uma arquitetura que não é erudita, né? Vamos dizer assim. Uhum. Legal você estar aqui batendo esse papo com a gente. Vamos que vamos. Beleza. Bom, agora a gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos para a leitura de comentários, recadinhos e outras cositas más. Estou aqui com o Rafael. Buenas, Rafa. Fala. Como está? Tranquilo? Tranquilo. Bom, como é que essa galera faz para entrar em contato conosco, Rafa? contato@arquicast.com, rede social, Facebook, Twitter e um pouquinho de YouTube lá, né? Por enquanto. Isso aí. Temos uns recados aí do último cast que a gente fez sobre arquitetura escolar? Bem, temos aqui uma mensagem da Jasmine Luiz, eu vou dar uma simplificada aqui no texto, mas ela agradeceu, né? Achou muito legal ter contato com o podcast, fala que ela tem interesse pelo tema da arquitetura escolar, né? E que durante a pesquisa ela aplicou uma experiência nas escolas do bairro, onde seria implantado. Através do desenho, pediu para as crianças desenharem como seria a escola e tal. Bem interessante. Ela também falou que trabalhou muito com o conceito da relação com a natureza, elementos arquitetônicos, sustentáveis, tentando trazer esse processo aí de projeto junto com a comunidade. Desde então, sigo pesquisando sobre arquitetura escolar e tenho alguns trabalhos sobre o tema. Adorei o episódio, sou uma grande fã da Doris. Parabéns a todos. KKK. Doris para menores também. Nossa, lembra desse programa? Senhora, isso é antigo. Ué, esse é antigo. Eu tô te imitando, rapaz. Você fala das referências também que a gente não pega. Agora eu quero ver. Doris para maiores. Ô, Jasmine, obrigado pelo seu comentário. É sempre muito bem-vindo quando a gente sabe que uma pessoa que estuda um assunto que a gente fez cast aqui gosta do assunto, né? Porque a gente também não fez tanta burrada. Não, Rafa? É um carimbo aqui de garantia pra gente. Continuem falando aí, pode ser bem, podem corrigir a gente pode estar falando alguma besteira aqui em algum momento. Apesar da gente tentar se precaver, né? Galera, como o episódio tá extenso, a gente vai fazer uma leitura de comentários mais rápida. Galera, continuem nos escrevendo para mandar seus comentários. E agora a gente vai deixar vocês com o episódio da quinzena, que é polêmico. Fui! Há uma dificuldade aqui de começar a pauta porque a gente está lidando com duas coisas que são diferentes, mas que envolve a gente falar de museu e museus que são tombados. Acho que a gente poderia definir o conceito de museu. Falar, por exemplo, o que define uma arquitetura ou um local como sendo um museu. Quem quer começar aí? Cadu? Ivo? Em termos mais recentes, o museu, na verdade, o museu, de uma forma ou de outra, sempre existiu na história da humanidade. Ele teve várias formas, vários contornos. Durante muitos séculos foi conhecido como gabinete de exposições, lugar de colecionadores, mas nunca houve, até um certo período, uma arquitetura projetada para um museu. Até que no século XX, estou fazendo um salto histórico mesmo, porque senão fica um assunto bastante grande, a gente tem sim um dispositivo legal, a gente tem uma legislação própria que trabalha sobre tudo que a gente pode pensar a respeito do museu, desde como criar o museu legalmente, assim, quais são as ações legais, até o que, por exemplo, aquilo que é aplicável ao museu, as distinções entre um museu e outro, isso em termos internacionais e aqui no Brasil também. Mas a gente tem na nossa legislação, o capítulo 1, a respeito da criação dos museus, o artigo 3º, né, o caput diz que está ligada às nossas questões culturais, né? Aí eu vou ler só para não fugir, é pequeno, era só uma introdução do artigo. Conforme as características e o desenvolvimento de cada museu, poderão existir filiais, seccionais e núcleos ou anexos das instituições. Com um parágrafo único, a definição de museu diz o seguinte: como filial, os museus dependentes de outros
quanto à sua direção e gestão, inclusive, aí, um parênteses, ou algo que a gente vai tocar muito no assunto hoje, a gestão financeira, mas que possuem plano museológico autônomo. A segunda parte é a parte diferenciada de um museu que tem como finalidade executar seu plano museológico e que ocupa um imóvel. Aí também acho que tange a nossa discussão de hoje. Esse plano museológico ocupa um imóvel independente da sede principal. E a terceira parte desse capítulo 1 aí diz que, como núcleo anexo, os espaços móveis ou imóveis que, por orientações museológicas específicas, fazem parte de um projeto de museu. Com base nessa capítulo primeiro aqui, a gente pode perceber que justamente os pontos mais importantes da criação de um museu são aqueles que vêm sendo deixados em segundo plano aqui nos nossos projetos de cultura, desde o âmbito municipal até o âmbito federal, que é a questão financeira e a questão do espaço que vai abrigar esses vários tipos de museus. Certo. A definição do museu não abrange somente um edifício antigo que abriga lá uma coleção qualquer, né? Isso pode ser um prédio novo ou um prédio antigo. Exatamente. E aí, completando essa questão, até fazendo um contraponto com o que eu disse a respeito dessa ideia da coleção, já no século XX, né, iniciou uma discussão no final do século XX sobre esse novo papel do museu no mundo. Duas correntes, uma anglo-saxônica, uma francesa, vinham conversando a respeito. Em alguns momentos elas se agenciavam, em outros momentos elas iam para caminhos diferentes, mas de qualquer forma esse movimento que mais tarde ficou conhecido como Nova Museologia, ele trata justamente dessa atualização do estado do museu. O que seria um museu no século XX, quando essas discussões foram tratadas lá no encontro de Quebec? Quais são os caminhos para apontar o museu do século XXI, que aí também a gente, no sentido, né, os estudiosos da museologia ainda não tem esse panorama. E só para encerrar esse raciocínio, coincidentemente, esse movimento de repensar ou de ramificação dos museus, ele acontece no movimento que tem um paralelo lá com o nosso pós-modernismo na arquitetura. Eu acho que aí, quase em todas as áreas de conhecimento, existe essa chacoalhada do pensar, né? E na museologia não foi diferente. Eu acho interessante essa história da nova museologia. Eu não sou, até comentei isso com a Lili quando a gente conversou pela primeira vez. Eu não sou um especialista em museu, né? Minha especialidade é patrimônio e memória, né? Eu trato de uma questão um pouco mais ampla. A questão dos museus, ela tem uma discussão muito específica e eu noto que, do que eu pude ler, tem um avanço da nova museologia muito interessante que coloca, ao invés de necessariamente os acervos, coloca o homem no centro do interesse, onde a nova museologia discute uma conduta do museu que atua para fora dos seus muros, que atua em favor da comunidade que se relaciona com aqueles acervos que estão ali. E isso é muito interessante porque tem um paralelo também com a teoria contemporânea do restauro, que ainda no Brasil é muito pouco discutida, infelizmente ainda não chegou com força aqui. Assim que eu comecei a ler as duas coisas, vejo paralelos muito próximos, assim, de postulados e tal, e acaba sendo muito interessante esse cruzamento. Essa discussão da museologia, que avançou com mais força dentro do campo específico da museologia, começa a ter eco hoje dentro do campo do patrimônio. E aí, dentro da constituição das próprias instituições no país, fica muito claro isso também, como as instituições no campo do museu avançam um pouco mais em termos conceituais em relação às instituições que ficam lidando com patrimônio, né? Aí é um pouco a história do desenvolvimento dessas instituições que a gente tem hoje. Uhum. Dentro do que o Ivo acabou de fazer esse paralelo aí, exatamente a nova museologia também traz essa, acho que posso dizer aqui que é um dos cânones, né, das principais ideias, tanto das duas correntes, né, da inglesa, da anglo-saxônica, melhor dizendo, e da francesa, é essa questão de levar o acervo, levar a discussão, levar o interior do museu para a comunidade mesmo, abrir essa possibilidade e retirar o valor do museu do objeto, deslocar esse valor, porque aí o museu passa a ser o objeto, mas passa a ser a edificação, passa a ser a comunidade, como você pontuou, existem esses momentos de interseção que são bastante claros, com certeza. Tem uma bifurcação dessa discussão da nova museologia
museologia, que são os museus de território, que é bem legal, né, Cadu? Sim. Eles abordam esse aspecto do espaço vivenciado, né, entendido como lugar, e automaticamente numa perspectiva até dos geógrafos, né, do reconhecimento do poder influenciar e tal, e reconhece isso como um território, de relacionar esses aspectos desse território com aspectos interessantes do ponto de vista museológico. Isso é muito rico, até para que você discuta os valores do patrimônio que está naquele lugar ali. Não só do museu, do seu acervo que está ali, mas dos outros patrimônios, né, que estão nessas áreas, que invariavelmente não é um museu isolado. Sim, sem dúvida. Com certeza. Queria só pontuar uma questão que a sua pergunta suscitou, menos, né, do que a questão do patrimônio, que é muito mais ampla, é a questão do equipamento do museu e como ele se foi transformando, como que a sociedade em diferentes lugares e situações do mundo absorve esse equipamento na cidade. Então essa não é também meu tema de estudo profundo, mas é um pouco isso que o Cadu e o Ivo falaram, que em determinado momento há uma mudança onde não existe mais essa passividade de quem visita e frequenta, e isso muda a maneira como esses espaços devem ser pensados e reprojetados ou preservados ou que sofram um determinado tipo de intervenção. Então acho que uma discussão sobre essa questão está vinculada também ao equipamento do edifício, né? Museu, não aquele edifício que só contém as obras de arte, que também se transformaram ao longo do tempo, de uma pintura de Van Gogh até uma quadra Pollock, ou projeções multimídias, e o que esse equipamento precisou transformar, passando justamente pela sua inserção urbana, a relação que ele tem com as comunidades locais e tal. Então acho que nesse ponto dá pra gente atrelar essa discussão do equipamento, toda essa questão de preservação. E aí o patrimônio, na verdade, abraça isso tudo, né? Abraça a questão da arquitetura, da discussão da cidade, das pessoas. Tem uma questão aí, Rafa, que em relação não só aos espaços de museu, mas os espaços de museus também, né? Quando o Cadu coloca essa mudança de paradigma da museologia, de certa maneira, os espaços de museu eles têm que se transformar também, porque a própria atividade dentro do museu ela se transforma. Cada vez mais você vê, em alguns casos de museus que têm estruturas físicas muito antigas e automaticamente mais morosas em termos de discussão de alteração, você vê espaços que não eram utilizados passar a ser utilizados para atividades que são novas, atividades que demandam uma interação muito mais dialógica do que aquela experiência de museu, de circular e olhar. Já não é mais só isso. O museu ele passa a ser um espaço de acontecimento de interações, né? E essas interações elas passam a ser cada vez mais intensas. Só para contextualizar aqui também, já que entramos novamente nesse assunto, sobre a questão do equipamento e de repente até isso resvala atualmente. O primeiro teórico, digamos, a primeira pessoa que pensou no museu como equipamento urbano foi o Etienne Boulet. Se eu não me engano, foi no final do século XVIII, onde ele pensa mesmo o equipamento. Era aquele estilo neoclássico, uma coisa fechada, que já não era aquela ideia do Louvre ou de alguma coisa aproveitada. Ele já pensa no equipamento, obviamente com uma estrutura que não corresponderia aos museus de hoje, por exemplo, mas ali a gente já percebe uma primeira preocupação em criar um espaço para que esses museus acontecessem. E aí, pegando esses estudos do Boulet, o próprio Le Corbusier, ele faz um museu que chama Museu Sem Fim, que ele tem uma forma de espiral, só que quadrada, assim. Então a gente percebe que vai havendo, desde uma coisa mais tratadista lá do neoclássico, passando para o modernismo, depois a gente tem o próprio Frank Lloyd Wright. O museu vai ganhando esse caráter, né? Esse olhar como um equipamento urbano, que às vezes não dialoga muito com a questão da obra, da fruição da obra, com o percurso, com a curadoria. De qualquer forma, já esse pensamento de um espaço para exibir as obras, né? Acho que isso é importante pontuar também, porque foi através dessas questões que a gente chegou, por exemplo, até o Georges Pompidou, que é o marco aí dessa questão da exposição e da interação do meio urbano. Eu acho interessante essa distinção, né, de lugares aproveitados para se fazer um museu e desse pensamento que já surge lá no neoclássico como tratado e que ganha corpo até chegar nas variáveis que a gente tem aí
aí no século XX e agora XXI. O Boulez foi o do cenotafo de Newton, não foi? Exatamente. O cenotafo não chega a ser um equipamento de museu? Não, né? Na verdade, ele era um mausoléu, né? Um mausoléu, sim. Ele era um lugar de rememoração. Na verdade, não chega nem a ser um mausoléu, é um lugar de rememoração, mas ele tem um caráter de monumento, de registro de alguma coisa num caráter de monumento, mas é a mesma personagem. Agora a gente começa a falar do equipamento museu, e a gente tem aqui no Brasil e em várias partes do mundo, grande parte dos museus que são equipamentos reaproveitados, que foram emblemáticos aí na história, que são geralmente equipamentos que são preservados, né, que são tombados, como a gente diz aqui no português. E aí se misturam essa coisa do equipamento museu, dele não ser só aquele equipamento onde estão expostas as artes, mas também tem uma questão interativa, com a questão do objeto arquitetônico que é preservado. Talvez, nesse sentido, esses equipamentos sejam um pouco mais complexos de lidar, não? Ou eu tô falando besteira? No sentido da preservação, Adilson? Porque, assim, você tem o equipamento de museu que tem que funcionar, que tem que atender a população ali, atender um uso, mas também você tem que preservar aquilo, né? De deixar aquilo intacto de alguma forma. Claro que tem um uso específico do museu, mas, enfim, tem toda uma questão de preservação, né? E de tentar manter aquilo ali. O próprio museu também é uma espécie de peça, né? A ser mostrada como uma peça cultural. Você está entrando na questão do objeto arquitetônico que tem valor patrimonial. Sim, também. E que abriga em si esse uso no museu que tem toda uma dinâmica e todo um significado também, que você, quando mistura as duas coisas, né, você tem um equipamento bastante complexo no sentido não só de uma coisa semiótica, mas de uma coisa também da prática no sentido de ser uma arquitetura. De certa maneira, o problema ele está dado com o uso. Em termos de adaptação, que um museu segue como conduta para intervir no imóvel que está tombado e que é considerado patrimônio cultural. Sendo ele uma casa ou um museu, em tese, falei em tese porque é bem em tese, são as mesmas condutas que vão conduzir uma intervenção num bem como esse. O que complica o caso do museu é que o programa ele é muito complexo. Ele já era complexo quando ele era um espaço de exposição, não foi projetado para ser museu, ele era uma casa, ele era qualquer outra coisa, e vai ter que se adaptar. Então, isso já exige alterações. Quando o programa da museologia, né, quando a proposta da museologia ela se transforma e se diversifica, o buraco é mais embaixo ainda. É mais difícil ainda você adaptar estruturas que estão há séculos da mesma forma ou se transformaram ao longo desses séculos e têm permanências muito antigas em função da discussão do patrimônio como ela é levada hoje. Então, você esbarra em certas questões. Da mesma forma que você adapta uma casa ou uma loja, você adapta um museu ou um hospital. Então, um museu e um hospital, com toda certeza, tem uma dificuldade muito maior de se intervir, porque exige um grau de minúcia e de cuidado que eu digo não em relação ao patrimônio em si, mas em relação ao programa que vai se implantar. Exigem alterações que uma casa poderia abrir mão, poderia adaptar com mais facilidade. Entendendo dessa forma, né, entendendo que os preceitos são os mesmos e a dificuldade que é diferente, a gente tem alguns conceitos que são bem consolidados assim dentro do campo da preservação historicamente e vêm sendo reproduzidos ao longo dessas últimas décadas, pelo menos a partir da teoria de Brand, da década de 60, não só a teoria de Brand, mas outros documentos também que determinam certos conceitos. Um deles, por exemplo, é a reversibilidade. A ideia de que as alterações que você for fazer num patrimônio que ele é protegido de alguma forma, materialmente, a reversão daquilo que você fez, ela seja possível, restituindo uma suposta originalidade daquilo que você encontrou. Embora isso seja uma máxima e se busque isso daí, a rigor, se você parar para pensar, você não consegue chegar plenamente nessa situação. Uma vez que você intervém e modifica a matéria, você pode até voltar a uma forma parecida que estava antes, mas você não vai voltar ao original. Essa ideia do original, do verdadeiro, e aí a gente descamba em outro conceito, que é da autenticidade, que ele é mais polêmico ainda, que é a busca da verdade, né? A busca da verdade da obra, e aí a teoria de Brand é uma teoria que pega firme, são questões que hoje se colocam de uma maneira um pouco mais questionadoras, né? O próprio fato do incêndio que aconteceu no Museu Nacional coloca
coloca um pouco isso também, né? Quais são os nossos limites, né, aceitáveis ou não, de intervenção sobre o patrimônio. E, no fundo, a gente está analisando um caso, as variáveis elas não são tão grandes, né? É um bem consolidado que ele estava ali, num estado de conservação que é discutível, mas consolidado. Se você pega um bem que foi tombado íntegro, integridade é um outro conceito também. Ele foi tombado íntegro, todo ornamentado, com todos os seus elementos, com forros internos, pinturas parietais, etc, etc, etc. E esse treco, ao longo de décadas, foi abandonado e virou uma ruína. E aí, como você aborda esse prédio depois que isso acontece, né? Ele virou uma ruína. Qual que é o valor que ele tem? Eu acho isso fantástico, assim, porque, na verdade, você está falando da questão que, de certa forma, o patrimônio ele tem que lidar também com a questão do passado, ou seja, da preservação de uma determinada memória, mas o passado ele vai sendo construído todo dia. A história ela vai se fazendo todo dia nessas decisões aí que você está tocando. Por exemplo, a degradação do bem não deixa de ser um registro histórico real de como a gente trata aquele patrimônio, assim, do valor que se dá para aquilo. Não que tem que deixar tudo em ruína, não é isso que eu quero dizer, mas eu digo assim, isso é um registro histórico também, falando menos do ponto de vista do patrimônio e mais da questão do relato do evento, do relato do fato em si. O que a gente vai eternizar de alguma maneira para deixar para depois. No caso do Museu Nacional, né, em função do ocorrido, as posturas futuras sobre como intervir no bem, o que fazer, se recupera tudo, se parte da ruína. Eu não sou, né, da área de patrimônio, eu não saberia dizer isso do ponto de vista muito acadêmico ali, muito científico, mas falando como usuário ali, como uma pessoa que se interessa por cultura, qual tipo de registro que eu quero levar para o futuro a respeito daquele bem? Quero apagar aquele acontecimento? Não quero? É uma coisa que a gente mesmo se pergunta, imagina dentro da área. Eu acho que a gente pode voltar a tocar nisso, nessa coisa da verdade da obra e até do futuro da questão da preservação no Brasil, assim, partir do Museu Nacional como uma exemplificação, né? A ideia não é esgotar a problemática do Museu Nacional, a problemática do evento, e sim ampliar o assunto, né, sobre a preservação da memória e o estado da arte do patrimônio aí num país em que a cultura é um acessório ali. Ela está longe ali das prioridades de diversas instâncias. Mas também voltar um pouco na questão, as diferenças também, assim, entre o fato de ser um museu, de ser um patrimônio, um bem tombado, porque o edifício, né, arquitetônico, seu contexto, o parque da Quinta da Boa Vista, toda a questão histórica do edifício, ele por si só já é um objeto de valor. Além de tudo, ele é um museu, ou seja, ele tem toda a questão do acervo junto. E no caso do Museu Nacional é um acervo que não é um acervo qualquer, né? E não é um acervo do objeto artístico tradicional, eu não sei se eu posso dizer assim, mas é um objeto científico, né? A arte do museu é um museu da ciência. Então, o que você tem ali de acervo é o objeto que está exposto, mas é toda a construção anterior ao objeto exposto. São todas as pesquisas por trás daquilo. Então, é um acervo muito delicado nesse sentido. Diversos itens lá partem do próprio objeto que está sendo exposto, mas nem tudo. Você tem uma série de processos por trás daquilo que fazem parte do valor que o objeto tem e que também se perdem com a perda do espaço expositivo, com a perda do espaço de pesquisa, com a perda daquele espaço simbólico onde diversas pessoas trabalhavam. Então, eu também queria ver um pouco, o Ivo, talvez, falar um pouco sobre essa questão dentro do patrimônio, como é que se estrutura esse funcionamento, assim, das instituições, porque a gente sabe que o museu, dentro dessa organização a respeito do patrimônio, tem um lugar específico na organização das instituições. A história da criação dessa estrutura dos museus no país, ela é relativamente recente. Se não me engano, foi 2009 que houve a separação. Na verdade, a estrutura dos museus federais, né, em algum momento, acabou sendo incorporado dentro da estrutura federal como museu, se transformou num departamento dentro do IPHAN. O IPHAN foi criado em 1937, então é uma instituição super antiga, que ao longo desses anos se transformou bastante e que em determinado momento, e aí, até por não ser especialista, não sei te precisar quando, mas acabou tratando dos museus durante muito tempo com um departamento específico dentro do IPHAN. O IPHAN se estrutura por departamentos, assim, na área central. Nos estados, o IPHAN tem as suas unidades, as superintendências. Nas cidades históricas ou contextos históricos onde tem uma quantidade razoável de bens tombados, você tem os escritórios técnicos, que a gente chama de ponta, né? As pontas da atuação,
é onde eu estou nesse momento, né, numa unidade, um escritório técnico do Rio de Janeiro. De maneira central, ele tem departamentos que coordenam a política de patrimônio como um todo, né? O departamento de patrimônio imaterial, que cuida, obviamente, das imatérias, dos patrimônios que são intangíveis e que surgiram a partir de um decreto do ano 2000, que criou esse programa. Do departamento de patrimônio material, que abrange uma diversidade de bens enorme, que pega desde o equipamento, né, que surge com a criação do IFAM em 37, e pega várias outras coisas, o patrimônio ferroviário, o patrimônio arqueológico, que sobretudo a partir da década de 60 entra dentro dos processos de licenciamento. Aí depois, além desses daí, um departamento que se dedica mais à educação, fomento, já mudou um pouco mais recentemente, cooperação, e um outro departamento que cuidava de museus. Essa era a estrutura do IFAM até a separação em 2009, e aí sai de dentro da estrutura do IFAM os museus e se cria o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, que dentro da estrutura do Ministério da Cultura é equiparável em termos de hierarquia com o próprio IFAM. Isso se deve muito também a isso que a gente discutiu no começo, o avanço da própria discussão conceitual no campo da museologia e uma necessidade dos museus de atuarem com mais independência dentro de uma pauta própria, que não necessariamente batia com a pauta do patrimônio. Tem um colega muito antigo de IFAM e ele me contava, aí em 2009 essa discussão chegou num ponto, os museus ganharam independência, e eu falava assim com uma certa dor assim interna, porque eu gostava muito das estruturas do museu dentro do IFAM. Eu acho que eram os lugares onde se conseguia atuar de uma maneira mais permeada dentro das comunidades, se discutir patrimônio de uma forma um pouco mais palatável. E aí ele falava assim, pois é, o IFAM perdeu nesse momento o seu lado doce, né? Todos saíram de dentro do IFAM e o IFAM ficou lá, e aí, o que eu vou fazer da vida? Mas seguiu o seu rumo. Acontece que a pauta dos museus já se alinhava com o museu social. Se você atenta para os museus, e aí o museu que está aqui perto de mim, o Museu de Arte Tradicional Religiosa de Cabo Frio, que é um museu federal também dentro da estrutura do IBRAM, é um museu que avançou muito na discussão democrática. Os museus, depois que eles se separaram do IFAM, criaram normativas que todos os diretores de museus só são nomeados a partir de uma espécie de seleção pública, onde qualquer pessoa pode se candidatar, e uma lista tríplice baseada em currículo, etc., escolhida pelo presidente do IBRAM. Tem uma discussão de democrática dentro dos museus que é interessante e que repercute na política de museu. Dentro da estrutura do IFAM, e aí é importante fazer uma análise que a estrutura do IFAM lida com um processo de licenciamento que ele é bastante denso e tem uma articulação pesada, né, uma articulação difícil de lidar, assim como o IBAMA e ICMBio também lidam com essas coisas. É óbvio que o avanço dentro dessas instituições ele é mais difícil. No fundo, você tem vários IFAMs, né, ou talvez vários IBRAMs, mas de maneira geral os avanços se dão de maneira mais lenta. Mas no caso do IBRAM avançou bastante. Esses museus, mesmo os pequenos, já atuam para fora dos muros, se articulam com as comunidades, fazem projetos que estão atentos ao desejo de arte dessas comunidades, coisa que o patrimônio ainda está engatinhando. O que você chama de museologia social é esse tipo de diálogo que o museu consegue estabelecer para fora da instituição. Cadu, me corrige aí, mas museologia social, museologia crítica e nova museologia, estamos falando mais ou menos sempre da mesma coisa. Bem próximos, ecomuseu, todas essas nomenclaturas, elas são dentro desse panorama todo, né? Como você acabou de falar aí. Vou chamar de recente, né? Essas terminologias elas estão sendo discutidas muito por conta, como você também disse, desses vários IBRAMs, né? Dessas várias pequenas sedes que estão sendo, de uma certa forma, estão ganhando uma autonomia para poder gerar ali ou trazer essa instituição para a sociedade. Mas são termos que têm muita semelhança, né? Guardam muita semelhança. Às vezes não necessariamente a mesma coisa, mas eles trazem muita semelhança. E essa minha fala, ela está muito ligada à questão das terminologias que, na maioria das vezes, aqui no Brasil, a respeito de museus, acervos e todas essas problemáticas social, a nossa herança, ela é, como eu falei no início, ela está muito ligada ou à corrente francófona ou à corrente anglo-saxônica. Então, muitos termos ainda têm alguma coisa que precisa ser abrasileirado, digamos. A gente herda essa terminologia que pode soar estranha, mas elas já estão funcionando aqui no Brasil também. A gente pode pensar nisso de uma forma já bastante complexa no nosso próprio território aqui também.
Ô Lili, até assim, retomando um pouco da sua pergunta, em relação à arquitetura em si, né, a como se aborda essa questão desses valores depois de ocorrências desse tipo. Na prática, assim, se você atenta para o que alguns axiomas das teorias mais correntes, mais utilizadas hoje em dia falam, essa questão da obra, o objeto ele é o centro de interesse, o objeto ele tem uma verdade e o restaurador respeita a verdade do objeto. Para te dar um exemplo, até trazendo um pouco do texto do Munhoz Vinhas, que é um cara que eu gosto muito, que escreveu um livro de 2003, eu não sei se ele foi lançado em 2003 ou 2004, mas é Teoria Contemporânea da Restauração, é um livro em espanhol. Esse cara, ele coloca algumas questões bem interessantes, porque se você pega, por exemplo, né, um bem como esse aí, que a gente teve uma grande perda, qual é a verdade que a gente vai escolher restituir? Qual é a verdade que a obra me diz? A gente confronta a prática profissional ao que já se discute no mundo contemporâneo, com as questões que o mundo contemporâneo nos coloca, de diversidade, etc. A rigor, e aí eu já vi isso acontecer em muitos casos em análise, em processos de análise de intervenção, bens que foram tombados na década de 40, na década de 50, na década de 60, você vai ao processo de tombamento, e aí você tem lá pareceres do Lúcio Costa, pareceres do Drummond, gente que trabalhou no IPHAN durante muito tempo e que apontam certos valores para os bens e que tem muita gente que continua repercutindo aquele valor ad eterno. Então, o que você coloca, e muito pertinentemente, é de que o valor ele é uma construção e ele é fruto do seu tempo, é exatamente isso. Isso aí é como eu penso agora. Tem muita gente que coleta naquelas informações lá da década de 50, que os valores que definiram o tombamento foram esses e esses, e, portanto, as intervenções têm que seguir nesse caminho para preservar isso daí. E aí, se isso se amarra à materialidade, se abraça a ela com toda a força, a possibilidade de mudança de um prédio desse daí ela é muito pequena. E até numa hipótese dessa de desastre, vai ter quem defenda a reconstrução plena desse museu, com toda a ornamentação, porque tem muita foto, tem muita referência. E, sinceramente, eu acho que a gente passou um pouco desse período e a discussão ela tem que ser um pouco mais problematizada. No caso desse museu, eu era uma ignorante. Eu cheguei a visitar o museu, vou confessar aqui, hein? Vou confessar, ainda não conta pra ninguém, né? Ninguém conta pra ninguém. Mas eu fui no Museu Nacional porque eu fui no Parque da Boa Vista. Meu interesse era ir no parque, e aí eu sabia naturalmente do objeto arquitetônico, mas eu não tinha conhecimento do acervo. E aí eu entrei com as crianças, fui com meus filhos e tal, e aí foi fantástico e tal, mas foi consequência da outra. Eu não tinha o conhecimento do acervo, mas tendo conhecimento do acervo, eu acho que a discussão sobre a arquitetura fica muito superficial, honestamente falando. E eu falo isso com liberdade porque eu não sou da área, a vantagem é essa, né? Eu posso ser uma ignorante, que eu posso falar qualquer coisa, e aí vocês me ajudem, né, assim, a tentar elaborar esse raciocínio. Mas assim, então o que adianta reconstruir o objeto como ele era, se o valor era um valor muito mais amplo do que isso? O que fazia o espaço ser especial e o tamanho da perda não está restrito à questão material das paredes. Acho que esse exemplo do Museu Nacional é bem paradigmático nesse sentido. Nem todo museu, tem outros que eu acredito que seja a peça arquitetônica de fato. Eu acho que esse era um conjunto de coisas. O seu próprio contexto, né? O próprio parque, o zoológico ali, o fato dele estar numa área segregada do Rio de Janeiro. Segregada não, mas assim, uma área menos valorizada do Rio de Janeiro. Hoje eu participei eu estava num seminário e um arquiteto estava falando sobre uma questão assim de visibilidade da Baía de Guanabara e tal. Não vou entrar na questão, apesar de ser fantástica, mas ele falando assim, como a questão da localização das coisas faz muita diferença no valor que a gente dá. Tanto do ponto de vista ali, imobiliário, quanto vale o metro quadrado, quanto do ponto de vista simbólico. E aí ele citou o museu como uma dessas questões, assim, poxa, se o Museu Nacional tivesse na Zona Sul, tá, provavelmente isso não teria acontecido. Ele joga essa provocação, assim, ele estava falando de outras coisas, ele estava falando, né, dos valores da Baía de Guanabara lá no seu, depois da ponte, como ele mesmo colocou, assim, a gente valoriza tudo antes da ponte, Rio Niterói, depois da ponte
Ponte Rio-Niterói da Bahia, de Guanabara para dentro, assim, tem muito valor, entende? Tanto ambiental quanto arquitetônico, quanto não sei o que lá, mas a gente não sabe, né? Assim, a gente ignora. Ele citou o museu e eu fiz essa associação também. Eu falei, nossa, que coisa. Eu fui por causa do parque, por causa da área de lazer, por causa do zoológico, né? Junto das crianças, aquele programão, e aí eu descobri o museu, e aí eu descobri o acervo, e assim foi. E aí eu me questiono, sabe? Quando a gente fica também, quando você coloca essa questão, né? Falar, vamos restaurar a arquitetura. Vamos, mas isso não recupera, né? O que foi, né? Então nós estamos recuperando o que exatamente, né? Dentro dessa questão também, eu concordo plenamente com o que a Lili está dizendo aí, deixar aqui algumas considerações, porque tudo que a gente está falando aqui, na verdade, a gente está fazendo ensaios, né, de possibilidades que a gente está realmente ainda muito perto do evento para ter alguma ideia específica do que vai acontecer ou não. Mas um dos encantamentos do museu não está especificamente na edificação, mas como você mesmo relatou, às vezes um jardim ou algum outro elemento na paisagem, construída ou não, que vai atraindo as pessoas, né? Até quebrar essa barreira que muita gente ainda tem de cruzar as portas de um museu, porque esse espaço, pensa-se, né? Esse espaço não é para mim, eu não vou entender o que tem lá dentro, só tem coisa velha e por aí vai. E dentro do âmbito daquilo que foi perdido, estou falando da arquitetura, né? Porque aí o Ivo já pontuou de uma forma muito precisa, a gente tem a questão do acervo, enquanto objeto, ele não vai ser recuperado. E a gente tem coisas muito preocupantes que são... A gente já tem uma falta de investimento na cultura, né, de uma maneira em geral. E dentro dos museus, por hoje serem instituições de pesquisa, de ensino e etc., a gente tem lá dentro investimentos muito altos de outras ordens que não estão ligadas aos acervos nem à arquitetura. Eu vi um depoimento de uma funcionária do Museu Nacional que trabalhava lá não sei quantos anos. Ela falou que assim que soube do incêndio, correu para lá e ela juntou o pessoal do grupo de pesquisa dela. Eu fico até arrepiado quando eu falo. Eles foram tirando os equipamentos que eles conseguiram depois de não sei quantos editais para poder fazer com que aquele museu, na parte de tecnologia e de estudo, né, enfim, para que aquilo pudesse ser recuperado, porque a perda do museu e do acervo já estava dada, mas o que eles poderiam fazer enquanto pesquisadores, e obviamente a gente acaba estabelecendo uma relação de muito carinho com o espaço, eles estavam também tentando recuperar ou não deixar que se perdesse. Você falou isso no início da conversa também, se não perdesse esse conteúdo de pesquisa, porque até ele chegar lá, para a exposição, por trás disso são embutidos anos de pesquisa, anos de investimento de pessoas, né, investimento pessoal de vidas que estão ali dentro. Eu acho que isso é uma coisa que também tem que ser levada em consideração. A recuperação, a restauração da edificação, o acervo, obviamente, aí a gente não vai ter essa possibilidade, mas também a gente tem que imaginar que a precariedade também está atrelada, no caso das instituições de pesquisa, os museus estão aí, à falta de investimento. Então, se não tinha investimento para manter o museu enquanto arquitetura, também não tinha e não tem investimento para poder manter o museu enquanto pesquisa. E aí, enquanto eu fazia o mestrado, eu acompanhei isso de perto e vi que realmente é algo que é bastante preocupante. Eu estava vendo algumas reportagens, né? A gente acompanhou aí de perto, né? Muita coisa saindo na imprensa, né? E que eu tinha visto antes a respeito dos estados dos museus brasileiros, que tem uma questão até do estado de preservação que eles têm, como edificações antigas. A grande maioria está em estado precário. E aí se levanta uma questão, não só financeira, mas também de gestão, que é bastante complexa, assim. Aqui no Brasil, então, se a gente for falar de financiamento e gestão, meu Deus do céu, vai ser outro cash. Mas, de qualquer maneira, desde muito tempo, tá na cara que alguns museus estão completamente abandonados, e aí por questões de gestão e questões também de verba. E aí, quando você pensa no Museu Nacional, que você tem um acervo, não só o acervo histórico importante, mas uma pesquisa muito grande, principalmente na questão da biologia, da história natural que se fala, né? Que isso é um dos mais importantes do país nesse sentido. E aí, assim, as histórias muito tristes, né? De gente que
pesquisou por muitos anos dentro do museu e perdeu muito material, assim, é impressionante como é chocante o impacto que esse museu, enquanto não só como equipamento, mas enquanto um centro ali, agregador de pesquisa, e aí a gente pode falar um agregador de cultura, né? Se a gente envolve não só história, não só conhecimento, pesquisa e tudo mais, a gente envolve cultura como um todo, isso acaba sendo um símbolo, infelizmente, de uma precariedade que hoje a gente encontra no Brasil. Aí você começa a levantar as questões. As pessoas mais leigas começam a falar, não, você tem que ir no museu, você tem que conhecer os museus da sua cidade e tal, e muita gente não conhece, mas, poxa, você vai conhecer depois que o museu, sei lá, depois que aconteceu essa tragédia, né, por que ele não faz parte do nosso dia a dia? E aí vai uma questão muito mais além, assim, não só uma questão propriamente administrativa e de gestão e aí de financiamento, mas como é que o museu no Brasil faz parte do dia a dia hoje, né? Eu lembro de pouquíssimas vezes eu ser incentivado a ir nos museus, principalmente na minha cidade, e aí a gente vai pra fora, vai pra ver os museus e tal. Como lidar com essa situação de financiamento, gestão, tratamento de um bem arquitetônico, né? São muitas variáveis, são muita coisa para ser administrado. O que nos falta aqui no Brasil, que agora a gente percebe o movimento, está começando a mudar, é a questão da educação patrimonial mesmo. E aí não só de museu, mas o patrimônio, né, de todas as ordens. E aí, quando a gente fala especificamente de museu, a gente pensa nos museus da Europa, a gente sempre, invariavelmente, não precisa da Europa. Aqui na América Latina mesmo, Buenos Aires, Chile, a gente vê alunos das escolas tendo aula, participando, sendo incentivados a participarem desses movimentos, com oficinas, com aproximações mais lúdicas, uma leitura mais contemporânea do aproveitamento desse equipamento de conhecimento. É uma extensão da escola, é uma extensão da comunidade, é uma extensão da minha casa, é uma extensão da minha cidade. Eu acho que isso falta aqui no Brasil, essa consciência. Né? Será que no Brasil ainda tem uma cultura ainda adequada de aproveitar esses espaços no dia a dia das pessoas, Cadu? Eu acho que sim, infelizmente sim. No nosso caso hoje paradigmático lá do Museu Nacional, a Lili bem falou, a gente tem um atrativo que são jardins, zoológico ali perto, mas eu acho que a gente entra sempre naquela coisa assim, mas só tem um museu, como se só o museu não bastasse. Parece que tem que ter algo extra para que esse deslocamento vale a pena. Porque eu vou lá, vou ver um circuito, provavelmente vão ter obras sobre as quais eu desconheço, não vou entender. E aí, uma das coisas que o museu hoje, museologia hoje busca muito é essa coisa da comunicação. Isso vai desde, por exemplo, a preocupação da pessoa que faz a curadoria em fazer um percurso, aí sim é museológico, adequado, para que haja um questionamento, para que não seja aquela coisa de chegar, olhar para a parede, ver a obra, sai, olha a parede, aquele ato repetitivo, quase autômato, de falar que esteve num espaço ligado à cultura. Eu acho que a gente precisa pensar, a gente que eu estou falando, eu, você, todos nós aqui que somos educadores também, a gente precisa gerar os nossos alunos e dentro do nosso possível círculo de abrangência de onde a gente consegue levar a nossa palavra, levar isso para as pessoas e trazer essa educação de valorização do patrimônio. E só para finalizar essa fala aí também, para a gente perceber o quanto esse desastre no museu foi chocante para o mundo da museologia, o próprio ICON, né, o Conselho Internacional, ele trouxe numa nota justamente isso que a gente está falando aqui agora. Foi falado na questão do objeto, né, enquanto arquitetura, do acervo e da questão da tecnologia, onde eles dizem lá isso está lá no site do ICON, quem todo mundo pode acessar lá e ver, eles trazem como se fosse uma carta de um abraço, um afago, um carinho aos acontecimentos aqui no Brasil. Eles alertam para que essa reconstrução, e aí eu falando em reconstrução também eu pego todas as ordens aí, ela não deve ser, ou a gente deve evitar que essa construção seja feita de uma forma rápida. Caiu, vamos reconstruir, vamos refazer, eles alertam para que isso seja feito de uma forma calma, com tranquilidade, com bastante sensibilidade e de uma forma até evitando excessos, né? De uma forma mais contida, porque não só aqui no Brasil, mas toda a comunidade internacional de museus está solidária. A questão do incêndio, dentro de toda a tristeza que envolve esse acontecimento, pelo menos serviu para alimentar ou lançar luzes sobre
essa questão da ocupação, que você me perguntou, do brasileiro dentro dos espaços expográficos, digamos, que a gente está falando de um museu, mas a gente tem desde casas culturais, casas de cultura, etc. E aí eles dizem que exatamente esse é o momento onde a gente pode pensar no museu, transformando essa relação para que sejam, de fato, os museus possam... Aí achei muito bonita essa fala deles, porque quando a gente vai transformar esse museu que não vai existir, né, na sua origem, a gente vai também transformar a nossa própria vida. A gente vai ter uma oportunidade de se rever e de transformar a nossa existência e a nossa relação com esses espaços aí. É bastante, dentro da sua pergunta inicial, dessas ramificações, onde eu posso falar um pouquinho mais, aí passando a palavra para os colegas, eu acho que é isso. Falta a educação patrimonial, de um modo geral. E até assim, essa questão da educação patrimonial, ela já está bem discutida hoje em dia, e ela, às vezes ela é confundida como um ensino. Tem um texto muito interessante do Átila, que é um colega nosso da Paraíba, ele até saiu recente do IFAM, figura que escreve super bem, e ele fala um negócio que é interessantíssimo. As pessoas confundem muito educação patrimonial com aquela questão, conhecer para cuidar. É uma máxima que a gente escuta demais da conta. E, no fundo, educar não é ensinar. Muitas vezes, o processo de educação ele é muito mais escutar do que ensinar. O processo de educação ele é dialógico, ele tem que ser dialógico. Se a gente traz essa crítica ao contexto do museu, a gente consegue fazer um link com aquela discussão de valor. Se no momento do tombamento aquele palácio foi tombado pelo que ele representou na história do Brasil, da família real que morou ali, etc., nas últimas décadas, e aí a gente pode dizer talvez até quase no último século, o valor dele se transformou muito. Tanto que a comoção ela é muito mais forte em função da perda do acervo. E aí, rapaz, vou te dizer que eu nem dormi domingo. No dia que aconteceu isso daí, eu conhecia aquele acervo ali por dentro, e eu via aquele fogo no começo, ali na ala frontal do museu, e ficava, meu Deus, não chega na ala lateral, não na ala de trás. Era um desespero, assim, que, assim, eu ganhei cabelo branco aquele dia, com toda certeza. A comoção, ela é em função do acervo. Então, quando a gente pensa nisso, se o edifício forte, aguentou, firme, incêndio grande, você vê as imagens depois, assim, o bicho tá inteiro. Ainda tem isso, né? A gente vê com uma puta construção, né? Ainda tem a questão tectônica da melhor qualidade. Pois é, assim, tem uma leitura arquitetônica ali importante, do uso das ordens, etc., que aquilo ali exemplifica de uma maneira extraordinária, mas que isso ficou em segundo plano. O acervo, que foi a dor que machucou todo mundo, mesmo pessoas que, porventura, não tinham noção de que a região dos lagos perdeu parte do acervo de pesquisa arqueológica que desde a década de 60 vai ter que se reconstruir. Muitas pesquisas não estão exaustivamente publicadas, etc. Beleza, recomeça, é isso. Quando você pensa isso, o valor dali mudou. Se o espaço era pelo seu valor histórico, pelo fato de ter vivido ali quem viveu, da importância que aquilo teve no processo histórico central dos vitoriosos do Brasil, pela questão arquitetônica, pelo prédio que pela forma como foi constituído, pelo papel do Glasius quando veio e trabalhou a Quinta, etc., essa questão ela ficou em segundo plano quando o acervo passou a ser o protagonista daquele prédio. Então, qual que é o valor daquele prédio? Como a gente aborda isso daí? Esse processo de abordagem, e aí é muito legal quando o Cadu fala que ele tem que ser feito com calma, que foi recomendado, foi o Icon, Cadu, que recomendou? Foi. É muito legal, porque quando você pensa, vamos fazer com calma isso daqui, não é questão de morosidade, de como fazer, não. Você chegar lá, intervir, proteger aquele troço, não vai cair sobre a cobertura, vamos lá. Mas como intervir se os valores que eu vou preservar não são os valores necessariamente da arquitetura? Aí você tem dois pontos aí. Primeiro, qual é o museu que se instala depois? Qual é o museu que a população que está relacionada com aquele prédio quer? E, consequentemente, você entende um pouco o que o Munhoz Vinhas fala. Ele fala que o valor ele é um acordo tácito entre sujeitos, ele não é intrínseco, como se pensava até bem pouco tempo, como muita gente defende. Por que vale o prédio da Teatro Municipal do Rio de Janeiro? Porque é um baita prédio, um projeto lindíssimo, é a Ópera de Paris reproduzida. Não,
Tem outras questões, né, envolvidas nisso daí, que são urbanas, que são simbólicas, que são afetivas, e o museu, a questão afetiva, ela é fundamental. Você tinha gente que estava relacionado com aquele prédio ali durante décadas, e essas pessoas precisam ser ouvidas. Você tem uma população que frequentava a Quinta e frequentava o museu, tem uma relação com aquilo dali e precisam ser ouvidas, e isso tem que ser capaz de influenciar a forma como vai se intervir naquele museu. E aí não é uma reconstrução pura e simples. Tem um historiador nigeriano que eu gosto muito, Chinua Achebe, ele fala que a história não é boa nem má, a história simplesmente é. Então não dá para a gente seguir em frente depois de um desastre desse, tampando a cicatriz. Não é a hora de tampar a cicatriz, pelo contrário, quando a gente fala de dificuldade dos museus de se sustentarem, e aí puxando a brasa para minha sardinha, da dificuldade de quem vive dentro de contextos tombados, sustentar a conservação como ela é exigida, sem uma margem de negociação plausível. É difícil você conduzir isso aí, é muito autoritário, é muito de cima para baixo. Esse tempo ele já passou. Então, no caso do museu, é preciso que a educação patrimonial, ela eduque os gestores, os responsáveis pela intervenção que vai acontecer. Esses caras têm que estar muito atentos, e o nosso mundo contemporâneo, aí isso é uma coisa que eu gosto muito. Estamos aqui falando entre 5 pessoas, né? Cada um num canto, cada um na sua casa, conversando profundamente sobre determinados temas, mas utilizando a tecnologia para fomentar o diálogo. Quanta tecnologia não está disponível para se fomentar o diálogo? E o diálogo é linguagem, não é só fala, é foto, é desenho. A gente tem uma série de metodologias que elas podem ser implementadas e elas precisam ser implementadas para a gente ter uma intervenção ali que minimamente alcance sarar um pouco da dor que cada um tem no coração e que fica aquela cicatrizinha ali, vai ficar de estimação até, ninguém vai nunca esquecer, mas que na hora que você entrar ali, o coração acalma de novo. Foi ouvido também. Um dos espaços que eu acho que superou, não totalmente, né, mas a gente já vê experiências interessantes, são os espaços de biblioteca, se você pensar. Você tinha biblioteca, aquele lugar do silêncio, que ninguém pode falar nada, que cara tossiu, já te olham feio. A tiazinha do óculos já te olha com uma cara feia, né? Hoje em dia você já tem espaço para usar música, que tem o espaço do barulho, são espaços de vivência, são espaços da experiência. O Mies van der Rohe defendia um pouco isso, né? Arquitetura a partir da experiência e tal. Tem algumas defesas interessantes também no campo do patrimônio da museologia, que o Mário Chagas fala que, num livrinho muito interessante dele, que ele fala que a museologia que não serve para a vida não serve para nada. E aí, assim, tenho que concordar e tenho que falar também que o patrimônio não serve para a vida, vai servir para quê, meu filho? Tem como, você tem que incorporar isso no cotidiano e aceitar o cotidiano como parte do processo de atribuição de valor. Senão a gente está, de novo, redundando numa idealização, naquele patrimônio distante, exemplar, nacional, ideal e fechado. E cadê o contraditório, que é a nossa vida, que é da vida do ser humano não ser perfeito e tal? Cadê as narrativas colaterais aí das populações que não tiveram a sua representação nas listas de bens tombados, etc. Tem muita água para passar debaixo da ponte aí ainda. Ivo, eu queria pegar até um pouco antes da sua fala aí, a questão da gestão. Acho que todos esses pontos que você está levantando, de como as pessoas participam do processo, tem a ver como todos esses processos são conduzidos. E vocês falaram bastante coisa aí nesse tempo. Vou tentar aqui agora conectar algumas coisas que eu fui escutando da sua fala, do Cadu, da Aline, do Adilson, mais ou menos conectar dentro da nossa pauta aqui de discussão. Que eu acho que tem uma questão que foi levantada, a importância do acervo. Tem uma outra questão que a gente está falando, que é a questão desse embate entre aspas, museus novos e museus velhos, entendendo um pouco a ideia desse museu velho como aquele museu que está impregnado desse processo de construção de uma memória coletiva, de uma produtividade desse acervo para a questão do campo da ciência, que eu acho que é uma coisa muito importante também, a gente entender que esses museus velhos, entre aspas, também são bases para o desenvolvimento da ciência. E arte e ciência, imaginando o museu como equipamento, são a mesma coisa, né? E eu acho que aí nesse ponto a gente consegue fazer essa
distinção entre esses museus novos, né, museus de milhões, com assinaturas, e o objeto é só a casca, e esse acervo é um acervo transitório, que às vezes nem tem tanto valor para aquela comunidade onde ele está sendo exposto, diferente do Museu Nacional, onde o acervo estava ali segurando e estruturando a vida de centenas de pesquisadores. Então, eu acho que esse evento, ele traz também, ele levanta essa questão do museu, não só como ambiente de exposição e tal, mas como um equipamento que constrói acervo e constrói ciência, que também, de certa forma, é um pouco de soberania para o país. Então, conectando essas questões aí dos museus novos com a questão do acervo e a questão da gestão, entra um pouco aí o entendimento de que toda verba destinada é considerado no orçamento público como custo e não como investimento. E se a gente olha para a situação do museu e do acervo, é uma questão de soberania, a questão da ciência, da tecnologia. Está vendo aí nesses últimos 2, 3 anos um desmonte total de investimento e não de teto de projeção de gasto, mas para toda essa questão. E recentemente tivemos a notícia aí dessa mudança aí do IBRAM para a ABRAM. Queria que você comentasse um pouco sobre isso e como que isso vai afetar essa questão da gestão desses espaços que tem uma função, vamos dizer assim, estratégica no desenvolvimento de uma nação. Talvez o cuidado para se lidar com esse evento, que o incêndio também é um evento a ser considerado, né, em toda essa reconstrução ou nova construção do que é esse equipamento para o desenvolvimento da ciência no Brasil. Eu queria saber de você, Ivo, e você também, Cadu, como é que vocês veem isso dentro dessa perspectiva de que será que é possível a gente mudar tudo isso que a gente fala em relação ao que as pessoas percebem do patrimônio se a gente continuar tratando isso como custo e não como investimento? Complicado, viu, cara? Se você pensar assim, até fazendo um paralelo e voltando um pouquinho para se entender o tamanho do buraco que essa MP aí, que descria o IBRAM, né, que você está falando, MP 150, que foi super oportunista, aproveitou um momento desse, e aí, conversando com colegas, parece mesmo que ela estava na gaveta, né? Aí estava esperando o momento para botar ela na rua. Só para te dar um panorama, quando o IBRAM surge, ele surge a partir de uma pauta de democratização da discussão dos museus, do museu mais ligado à comunidade, etc. Logo se cria uma política nacional de museus, né? Essa política ela é publicada, ela tem uma discussão coletiva imensa, etc., e depois se cria um sistema de museus. Então, hoje, mesmo os museus que não fazem parte da estrutura federal, já tem um sistema que pode ter suas falhas, pode ter as suas críticas, e que sempre vai ter, né? Os sistemas eles têm que evoluir e se adaptar. Ele já é um sistema que interliga os museus de maneira nacional, dentro do debate da discussão do museu e admitindo valores regionais e locais. Isso aconteceu, o museu avançou nesse sentido. No patrimônio, né, e no trato do patrimônio de uma maneira geral, se a gente volta mais um pouco, na década de 70, você teve 2 compromissos, assim, 2 reuniões, um em 70 e outro em 71, compromisso de Brasília e de Salvador, que discutem isso. Falam, peraí, essa ideia de patrimônio nacional não está englobando tudo não, hein? Tem coisa aqui que é importante que o patrimônio nacional não tem interesse, mas nós temos. E aí a decisão isso vinha da discussão da antropologia interferindo nesse conceito de patrimônio que era histórico e artístico e, portanto, temporal, daquele momento, do meu desejo de arte e da minha escolha de história, e vira patrimônio cultural. E aí é nesse momento que essa discussão se reforça e começam a aparecer, do meio da década de 70 para frente, sobretudo no início de 80, os órgãos estaduais e municipais de tombamento. E aí o acordo do início da década de 70 era: os órgãos estaduais e os órgãos municipais cuidam então dessas instâncias locais e estaduais e está resolvido o problema. Resolvido, vírgula, porque o IPHAN, de certa maneira, continua com aquela ideia do patrimônio nacional, que é o exemplar e o excepcional, e aí o que é excepcional não é comum, o que é estranho, então você não consegue reconhecer aquilo que está próximo das pessoas. São sempre bens idealizados e distanciados, sempre não, né? Não, é injusto, são vários IPHANs também, mas na grande maioria da nossa lista, né? Sobretudo a mais antiga é assim. Isso continua muito na pauta a partir da década de 70 e você acaba gerando um patrimônio local e um patrimônio estadual muito mal cuidado, pobrezinho, distante das discussões, etc. Por quê? Divide a pauta, o IPHAN não tem mais... Eu não preciso reconhecer isso, eu só cuido do patrimônio nacional da licença,
E a galera que está cuidando do local e do regional não tem perna para cuidar, não tem fomento para cuidar e não tem um mínimo de inserção no debate conceitual até para admitir a ampliação do conceito. Então você vai no interior, muitas vezes a gente é chamado para ir no interior por conta de tombamentos, etc., e a pessoa já quer tombar a igrejinha, quer tombar a fazenda, etc., ainda numa leitura de década de 40 e 50, quando o patrimônio local tem outros apontamentos. O museu já avançou nisso daí, e a MP aproveita um desastre que aconteceu para implementar um modelo de enfraquecimento desse avanço. Então, na prática, o que ele muda em relação ao que era anteriormente? Porque é só para o pessoal entender que eu sei que talvez seja um assunto mais complexo, mas assim, trocando em miúdos, como é que a gente consegue entender a diferença do que estava sendo construído o IBRAM para essa nova agência? Olha, eu li a MP e aí, assim, eu tenho uma leitura que ela é dentro do que eu conheço da realidade do IBRAM, que hoje é outra instituição, já aí há bastante tempo. Então, vou te falar de coisas que eu escutei colegas falando em público e coisas que eu também entendi da leitura do documento. Primeiro que a criação dessa ABRAM, ela não é uma agência como a Ancine, ela é uma agência executiva. E o modelo que está desenhado nessa MP é um modelo para implantar OS e as OS fazerem a gestão dos museus. Né? OS são o quê? Organizações sociais, uma espécie de ONGs. Aponta para esse modelo. A turma que criou o IBRAM, o pessoal que batalhou por essa criação da política de patrimônio, essa política ela é enterrada e o que se reclama é isso, está se desconstruindo um modelo de discussão democrática do que são e o papel desses museus para se implantar um modelo de quase privatização desses espaços. Né? Do dia para a noite. Do dia para a noite. E aí tem um ponto muito maluco dentro dessa MP, que ele fala que, na medida em que o IBRAM seja descriado, como uma medida provisória, ela vai à votação, né? Ela tem um tempo para ser votada para poder ser validada. Na medida em que o IBRAM seja descriado, todos os cargos do IBRAM passam para o Ministério do Planejamento, os bens do IBRAM vão para a União, então saem da esfera dos museus da cultura e vão para a União diretamente, Ministério do Planejamento, e as pessoas que estão nesses cargos são automaticamente exoneradas. Pensa na maluquice que vai ser isso. Pensa na doideira que vai ser isso. Como vai se dar essa gestão? O pessoal dos museus está extremamente mobilizado e nesse momento agora a mobilização ela é quase parlamentar. Baseado em nada, porque está se criando algo que já existia, está se criando algo pior do que algo que já existia. Na verdade, você recomeça do zero uma discussão, né? Mas isso é uma característica desse governo. Então, vai ser para tudo. E assim, eu tenho uma conjectura, pitaco mesmo, assim, de que não tem ponto sem nó. Então, você tornar isso uma sociedade privada, a gente sabe, né, que não essas ações são meio perversas, assim, de aquisição das obras e a gente sabe que as obras de arte no mundo são elementos de lavagem de dinheiro e quando você joga isso, tira toda essa riqueza artística que está no guarda-chuva de um ministério, hoje passa isso para organizações privadas, é complicadíssimo, a gente está entregando mais patrimônio para fora. Vou seguir no seu raciocínio, Rafael, você também fala que a única vantagem desse governo é que ele volta e meia volta atrás, né? Eu nunca falei isso, não, eu falei? Não foi você, não, quem que falou isso? Foi o Ivo? Então alguém me falou isso, gente. Falei que a próxima MP que eles podiam assinar, MP que abolia, assim, do dia 8 de outubro até final de dezembro, tá abolido, chegou janeiro. Que aí já resolve tudo, começa tudo de novo, sai essa toda. Melhor MP pra ficar no momento. Mas só voltando nessa questão, isso que o Ivo comentou, parece que isso estava na gaveta, foi uma coisa muito rápida, porque isso é um caminho para que você tire todo esse patrimônio que pertence, né, à sociedade, ao brasileiro, você está lançando isso para outro sistema de controle, né, que pode ser vendido a preço de banana. E você nota as conexões, Rafael. Você pegar essa lei da terceirização da área fim, eu não sei se as pessoas têm essa dimensão do que é isso. Se isso for replicado no serviço público, arquitetos e engenheiros que têm quase uma função de Estado, de análise, de fiscalização, etc., se você terceirizar isso daí, é uma inversão de lógica de valores do que vai ser julgado abissal. Como você vai ter
a área fim de determinados órgãos como o IBAMA, o próprio IFAM. Como é que você vai ter essa área fim funcionando com gente terceirizada? É um risco tremendo, né, cara? E não está desconectado não, né? Não. Ele tá passando o trator. É uma questão muito complexa. É um museu que tem não só a questão do acervo, mas também entra numa questão também administrativa e que envolve verba e tal. E a gente sabe que, assim, não é necessariamente só a verba que vai solucionar o problema do museu. E a gente tá falando aqui de uma questão cultural do brasileiro, da gente como educador, a gente como cast, né? Passar para as pessoas um certo conhecimento aqui é uma responsabilidade muito grande. E aí a gente, às vezes, resume isso a uma questão financeira. E não é só isso. Eu acho que nesse caso é uma questão de orçamento. Se não tiver orçamento para recuperar, dar suporte para toda a preservação do acervo, recuperação das edificações, é uma questão financeira. Sim, é claro que bate na questão financeira. A própria UFRJ tá com um problema sério de manutenção e tal, mas esbarra também numa questão que você fica pensando mesmo. Tá, tudo bem, não tem a verba, mas será que é só isso? Sabe? Não tô fechando questão, não. Mas eu fico também me questionando, assim, até que ponto não há também uma vontade de que algumas coisas aconteçam para que chegue a verba. Eu sei que é complicado, eu sei que também não é assim da dia pra noite e uma discussão, uma bola que eu levante aqui a gente consiga resolver. Mas, assim, a gente tem um histórico da UFRJ que, poxa, teve um problema também num prédio que tava lá na Praia Vermelha, que também pegou fogo. A própria reitoria lá do Fundão que pegou fogo. Assim, parece que assim, a gente tá vendo acontecendo na nossa frente e tem umas coisas que passam aos nossos olhos, que a gente vê que vai ser um problema futuramente que eu digo amanhã, sabe? E não há, assim, um movimento que faça mudar essa situação. É isso que me deixa também inquieto. Eu sei que há a questão financeira, eu sei que isso é importante, mas, sabe, isso me pega também pelo pescoço, assim. Eu acho importante ter a consciência de que não é que não tem a verba, não querem essa verba exista. É uma questão de orçamento. Prioridade, que você quer dizer, né? Exatamente. Acho que tem a ver disso também. Pode ter uma questão de gestão e aí isso aí vai ser discutido, investigado, enfim, tem caminho aí para andar, mas saiu muito na imprensa, né? Não, a verba que o museu pedia era de 500 e poucos mil reais, etc. E nunca foi descentralizada. Aí saiu gráficozinho circulando na rede social, em tudo que é lugar. Pensa bem, se você tem 20 milhões de peças e um prédio daquele porte, você acha que 500 mil reais dá? Pô, de 500 reais não dá nem para o começo, para uma questão de não, isso é... começo. Então, a gente tem uma cultura, e aí não estou falando a gente... instituição não, é uma cultura quase brasileira mesmo. Não tem uma cultura dessa manutenção predial, né, da manutenção da arquitetura. A arquitetura envelhece, às vezes a gente fala, pô, envelheceu mal, né, esse prédio tá... Não nada sobrevive sem a manutenção. Pareceu uma coisa muito interessante da Casa da Flor, que a Casa da Flor ela é quase que uma tentativa tecnológica do Gabriel de montar aquele treco ali no início do século XX. Ele começa aquilo ali em 1912 e emburaca quase até o final do século, montando aquilo ali de caquinho e fazendo escultura. Eu achei umas fotos de 1969 da casa, o grau de acabamento, assim, da conservação dos ornamentos, é um negócio de chorar de tão bonito. Quando você vai lá hoje, você vê que perdeu muita coisa. Continua um negócio ainda de chorar, tá, gente? Pode ir lá, vai chorar muito. Mas ainda é muito forte porque a obra é forte. Mas a conservação, ela estacionou e passou por um período muito pior. Porque o segredo da conservação da casa era a presença do Gabriel. Caiu um caquinho ali, no outro dia ele pegava ali e botava no lugar. Um negócio ali estava entrando água, ele mexia na argamassa e não deixava entrar água a mais. Tá entendendo? É um gasto muito menor, é uma longevidade muito maior, mas precisa de ter essa estratégia como estratégia mestre. Aí se for fazer manutenção, 500 mil dá para começar? Beleza, dá até para começar, mas só para começar, tá? Num prédio daquele ali, com aquele acervo que tinha ali, é só um começo. Então, a questão do recurso, ela é, para mim, muito clara, mas tem uma questão de cultura de como a gente cuida dos nossos prédios e dos nossos acervos também. Isso aí precisa mudar. Prioridade. Não é a prioridade. É isso que eu tô falando. Eu não falando que verba não é importante, mas outras coisas estão em volta do que seria chamado de dinheiro para essas instituições, né? E é simbólico, porque a grama do Palácio do Planalto custa 4 milhões de reais por ano, contrato, manutenção. No orçamento da União, isso não é nada, 4 milhões, mas aí você compara
compara a verba destinada para a manutenção da grama do palácio, não que esse palácio não tenha que ter a grama límpida e mantida, é o símbolo das nossas instituições, mas se assina um contrato de 4 milhões e isso tem 500 mil do museu. Então, assim, são discrepâncias que não é a questão de não ter dinheiro, não é isso, é uma questão de prioridade. Tem coisas mais importantes que cultura. A grama do Palácio do Planalto é uma delas. Estou impressionado com esses números. É muito assustador mesmo, você pensar o Parque Cidades Históricas, aí eu posso falhar no número aqui, mas ele, se não me engano, ele tinha uma ordem de valor de quase 2 bilhões ao longo de alguns anos, 3 ou 4, por aí. O Porto Maravilha do Rio de Janeiro, nessa operação urbana que foi feita ali, ele movimenta quase 8 bi, só o Porto Maravilha. Então, olha a diferença disso, né? Estamos falando de recurso público, gente. Uma operação urbana, embora envolva a iniciativa privada dentro da operação, é recurso público. É uma troca, né? Então tem muito investimento público. A gente está falando aqui que as coisas podem acontecer. O dinheiro surge, assim, né? Tem gente que tem a vontade de financiar, mas esbarra em várias coisas, assim. É interessante como a gente partiu, né, no início do cast, de questões, não necessariamente definições, né, mas assim, o estado da arte, sobre a questão da restauração, do início dos museus, e a gente invariavelmente está chegando no ponto que às vezes a gente corre dessa discussão, né, ou evita essa discussão, porque de fato ela chega, essa brincadeira aí da grama, brincadeira entre aspas, né, da grama lá, para fazer um comparativo. Se a gente parar para poder pensar na aberração, na discrepância entre essas realidades, o assunto fica muito pesado, mas eu acho que a discussão ela tem que acontecer mesmo, né? Mas eu acho interessante como essa nossa discussão agora, ela serve de link e ela está atrelada a todo o resto que a gente falou antes. Seja a arquitetura de museu, seja a criação lá em 1940 e pouco do ICON, enfim, criação do SFAM na década de 30, e a gente percebe que cai nesse lugar que o Rafael chamou a atenção para a gente agora. Então, é de fato algo extremamente preocupante. E aí eu acho que às vezes a culpa é um pouco nossa de não levantar essa questão sem medo, né? Exatamente. Não vou falar disso não, que eu não entendo de política, não vou falar disso não, porque eu não entendo de gestão, eu não entendo de dinheiro público, mas a gente tem que perder esse medo, né? E enfrentar e entender que uma coisa está atrelada à outra, né? Isso também buscar saber, né? Você sabe, Cadu, que, claro. Recentemente eu vi uma fala da Viviane Mosé, que é uma filósofa que eu gosto muito. Também gosto demais do trabalho dela. Acho ela fantástica, assim. E aí ela falava um negócio que era muito interessante. Quando a gente entra na era da razão, né, ali pré-socráticos, etc., que os mitos já não nos servem, a gente abandona um pouco o sentir, né, o sentir como também processo de explicação da vida. Trazendo isso para a nossa realidade agora, a gente está de novo num momento de transformação, onde a gente percebeu que essa era da razão, ela castra de uma tal forma a ponto da gente reconhecer que a gente é o homem, a gente surgiu outro dia. Como que a gente vai querer, pela razão do próprio homem, explicar tudo que está aí? Não explica, não tem como explicar. É prepotente demais. Gente, é prepotência. Que frase boa essa, assim. Ela fala um negócio muito engraçado, que é assim, não, todo mundo fica falando, né? Gente, a gente tá num tempo horroroso, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Que tempo maluco, tudo é doido, e a gente não consegue viver com essa loucura, esse radicalismo. Mas se você parar para pensar, é um mundo tão castrador que está caindo, que a gente tem que dar graças a Deus que ele está caindo, que a gente vai fazer a parada virar. Tá doido porque nós somos doidos mesmo, né? Assim, tá caindo os panos, né? Deixa cair, né? Solta os tigres. E deixa cair, deixa aparecer um mundo onde não vigore mais o penso, logo existo, e seja, sei lá, sinto, logo existo. Talvez seja mais interessante do que isso. Eu acho interessante isso aí vou levantar essa bola aí senão a gente acaba chorando aqui, né, esse cast. Não é só isso, mas apesar da gente ter, né, situações muito graves, como esse oportunismo de um ataque à autonomia dos museus, aos avanços que a gente teve na nova museologia e na política de museus, aproveitando um desastre, que é um negócio horroroso, a gente também tem uma reivindicação de espaço da mulher, uma reivindicação de espaço do negro, uma reivindicação de espaço nas listas de patrimônios materiais, aí não é só o imaterial não, patrimônio material que fale dos processos históricos dessas comunidades que viveram a parte da história até hoje. Essas narrativas secundárias, e aí toda construção histórica é uma construção narrativa, por mais que quem escreva diga que não tem uma construção narrativa por trás,
é o momento da constituição dessas narrativas também. É o momento que essas narrativas estão entrando na pauta e elas não vão sair. Que fique muito claro. Tem gente que vai brigar por isso aí. Então, é um momento que tem essa beleza também. Eu estava conversando disso com minha esposa outro dia, falando que tem uma certa beleza, né? Da gente estar vivendo esse processo. Aí ela brincava comigo, não, mas não dava para ter nascido daqui uns 30 anos, não, tudo resolvido, já mais fácil. Verdade. E eu queria só fazer uma última pergunta, só pra gente saber como você tá mais perto aí das coisas acontecendo, você tá no Rio de Janeiro, tá no IFAM do Rio, como é que tá o encaminhamento, enfim, da questão aí do Museu Nacional especificamente, vai ser restaurado, isso tá em discussão ainda, ou tá em stand-by? Só pra gente finalizar. Eu não sei te precisar, porque a minha unidade ela é outra, né? Até 2015 eu estava no IFAM do Rio e vivenciava bem de perto essas pautas aí. Nesse momento eu sei que tem, logo depois do incêndio, o IFAM lançou uma normativa voltada para incêndios, mas aí não o IFAM do Rio de Janeiro, mas o IFAM nacional. Então, as coisas que acontecem no Rio, e aí eu falo da minha experiência nesse tempo no Rio, são sempre nacionais. Então, invariavelmente, a presidência do IFAM, as diretorias estão sempre auxiliando e sempre atuando junto em uma série de demandas que envolvem uma discussão bem mais ampla do que o Rio de Janeiro em si, e isso já é uma pauta que não está só na superintendência aqui, não é uma pauta só daqui. Mas, assim, olhando quase que de fora, né, vendo isso, que eu converso com os colegas daqui da casa, mas vendo isso com uma certa distância, tem uma prioridade muito grande voltada a essa questão dos museus e a questão de segurança contra sinistros desse tipo, a ponto de se lançar uma normativa que já vinha sendo estudada também. É uma normativa que já estava aí há bastante tempo sendo maturada e debatida, felizmente ou até infelizmente, coincidiu com essa ocasião aí, esse acaso do Museu Nacional, que infelizmente aconteceu antes dessas coisas se implementarem. Mas com toda certeza, né, tá super na pauta e tende a ser uma atenção voltada em especial. Bacana. Bom, então começando a rodada de dicas aí, vou começar pelos convidados primeiro, para ser bastante educado com eles. E você já tá com a sua dica aí de hoje? Tô com uma aqui. O livro, ele é um livro do Mário Chagas, né, aproveitando esse tema nosso de museu, numa publicação da Uno Chapecó, edição um pouquinho mais antiga, de 2006, É um livrinho que chama Há uma Gota de Sangue em Cada Museu, a ótica museológica de Mário de Andrade. E o Mário entra numa viagem nesse livro de discutir essa ótica andradiana dentro da leitura do que vem a ser um museu. Quando ele fala esse lance da Há uma Gota de Sangue em Cada Museu, ele faz um paralelo com Há uma Gota de Sangue em Cada Poema, né, que é um texto do outro Mário, falando um pouco disso, né, de que os museus, eles necessariamente, para serem museus no mundo de hoje, eles não podem esconder o seu sinal de sangue, eles não podem esconder as suas cicatrizes. A gente tem essa grande cicatriz aí do Museu Nacional nesse momento, mas que ele se aplica a quase tudo, tanto dentro do museu quanto dentro do patrimônio. A gente não tem como ignorar as relações atuais e os processos históricos, sejam eles doídos ou não, são aqueles que nos fazem aprender a entender que esses espaços de museu são espaços de aprendizado, vivência, experimentação desses nossos cacos internos, muito mais do que os acervos que eles têm lá. Super recomendo a leitura. Cadu, sua vez. Eu gostaria só de corroborar aí a dica do Ivo, porque realmente o Mário, tive a oportunidade de ter aula com ele, enfim, realmente é uma dica, vale a pena. Na verdade, eu tenho duas dicas, uma rapidinho que eu cheguei a comentar no início do cast, fazer um chamamento aí das pessoas que se interessam, que gostam, ou, enfim, queiram saber mais a respeito do mundo dos museus, da museografia, em nível nacional e nível internacional, que é fazer a filiação ao ICON, né, ou ICON. É só entrar no site icon.museu e lá você vai encontrar um formulário onde você preenche, aí tem um pagamento anual, tem taxas para profissionais, para estudantes, professores. E você, com essa filiação, ela te dá direito a entrar em vários museus gratuitamente,
se tiver fila, como por exemplo no Museu Vaticano, você não fura a fila, mas tem um caminho especial para você. E a gente sempre está recebendo newsletter, enfim, está sempre por dentro aí do mundo dos museus. Então, só repetindo, é icon.museu. É Museu 1. A dica literária de um livro que eu comprei esses dias, ainda não estou muito imerso no livro, que é do Umberto Eco, um escritor que eu gosto já faz um bom par de tempo. Se chama A Definição da Arte. Esse livro é de 2013. É um livro onde o Umberto Eco vai falar sobre a arte. Ele tem sempre um olhar filosófico a respeito. São ensaios que ele traz a respeito de questões que vão por exemplo, da estética de vários povos, né, fazendo a comparação entre elas, até chegar também em alguma coisa que tange no que a gente está falando hoje, que é a questão da arte na contemporaneidade, né, onde a gente pode inserir a produção artística no século XXI. Aí a dica, Umberto Eco, A Definição da Arte. Quem tá com a dica, Lili? Eu tô com a dica aqui. Então fala, Rafa, vai lá. A minha primeira dica é no portal da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, junto com a ABC, né, que é a Academia Brasileira de Ciências. Eles fizeram um pequeno manifesto sobre a vida e morte da ciência e da memória nacional. Então é um manifesto que fala um pouco daquela questão que eu toquei lá a respeito do acervo, que não é só a questão da arte, mas sim da ciência. E é interessante que dentro são várias entidades que assinaram, centenas de entidades, dentro delas as entidades estão próximas ao nosso campo de saber, né, que é a ANPAR, que assinou, e a ANPU também assinou esse manifesto. Então é interessante lá, e no site tem alguns desdobramentos, links que levam para outras resoluções que falam um pouco desse tema. E depois 2 dicas de livros que eu ainda não li, que eu comprei eles hoje, mas assim, conheço os autores e coincidentemente esses 2 livros a gente passou por eles aí nessa discussão. O primeiro no grande dilema do Ivo aí sobre essa maluquice, né, coisa da Viviane Mosé também fala, que é o livro novo do Yuval Harari, claro que eu ia citar ele, autor do Sapiens. O livro é 21 lições para o século XXI. Já folheei aqui algumas coisas, tem coisas muito interessantes, mas muito interessantes mesmo. Fala todos esses questionamentos a respeito das informações, dessa quantidade de informação que a gente tem acesso e que isso cria, né, a questão das fake news e como que a gente vai lidar com novos modelos de governança. É bem interessante. E o outro livro é do Sennett, também um livro novo, que ele fecha a trilogia dele, que é Construir e Habitar. A ética para uma cidade aberta. Nossa, eu comprei hoje, Rafael. Comprou hoje? Olha só, hein? Comprei, olha que transmimento. Dessa questão da gente mudar essa lógica de que a universidade tem que se estender para a sociedade. Na verdade, são saberes da sociedade que tem que entrar para dentro da universidade. E aí o Sennett já, e só ler o finalzinho lá, esse é o problema ético das cidades hoje, né? O urbanismo deve representar a sociedade como é, ou tentar mudá-la, né? Fala um pouco do urbanista sair um pouco dessa coisa de um grande maestro, né, para tentar entender aquelas coisas mais sujas e próximas, né, da sociedade na cidade. São livros assim que são um retrato um pouco dessa instabilidade atual. Lili, sua vez. Todo mundo derramando dicas aí, várias, 4, 5 dicas, graças a Deus, né? Eu vou dar uma só, que é ótima, excelente, que é um livro também, comprei ontem, que é da Paula Berenstein Jacques e da Margarete da Silva Pereira, são as organizadoras, né? Uma dupla aí, boa e velha Margarete mesmo, lá do ProURB, a Paula Berenstein lá da UFPA, né? Da Bahia, e é o livro Nebulosas do Pensamento Urbanístico, né? Onde elas registram um pouco da metodologia e do percurso de mais de 15 anos aí de alimentação com material sobre a história do urbanismo no site delas, que é o Cronologia do Pensamento Urbanístico, né? E elas propõem, de fato, uma forma diferente de pensar e organizar os fatos históricos. Isso que elas chamam lá de nebulosas. E aí, só lendo um pouquinho também para ser mais precisa, né? Apoia-se um longo processo de compilação e cruzamento de dados sobre visões, projetos e planos de cidades, reunidos em um site que vem sendo enriquecido de modo contínuo há mais de 15 anos. O site é o Cronologia do Pensamento Urbanístico, que já foi dica
dica nossa aqui em outras oportunidades. E agora é o livro que concentra essa metodologia. É isso. Ô Lili, vou pegar um gancho aí que você me lembrou de um livro bem interessante também, que é A Estratégia da Aranha, do Gustavo Rocha Peixoto. A aula que o Gustavo deu quando ele passou a professor titular, se não me engano. E é uma baita de uma aula, chama Estratégia da Aranha ou da possibilidade de ensino meta-histórico em arquitetura. E aí ele defende uma outra forma de dar a história da arquitetura também, onde ao invés de ser cronológico, você passa a saturar as informações em volta do objeto que você quer dar, e aí você parte de qualquer momento, na verdade, envolvendo outros fatos históricos, e onde o caroço aparece é onde que interessa. Bem legal, bem legal. Bem legal. É semelhante à ideia de nebulosa, provavelmente. Apesar me lembrou do na hora, cronologia, ele não é cronológico, não é linear. Bacana. Só complementando, porque assim, a bibliografia no campo da museologia e do patrimônio é bastante vasta e existem livros muito interessantes a respeito. Então, quem se interessar aí na seção de e-mails, né, na interagem com a galera, quem quiser algum tipo de referência a respeito dessa área, algo mais específico, entre em contato com vocês aí que vou ter o maior prazer em repassar essa bibliografia aí para vocês. Enfim, é muito vasto e é muito interessante. Quem quiser estar em contato, estou às ordens. A minha dica vai ser mais simplesinho, vai ser mais modesta. É um artigo que é bastante simples, o artigo do Flávio Kiefer, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É um artigo mais antigo, que ele fala especificamente de arquitetura de museus. Então ele faz um apanhado histórico, fala mais especificamente de arquitetura, e ele chega até Bilbao. Não chega nos museus mais contemporâneos aí. Propõe aí um resumo aí do que são essas arquiteturas, de como é que eles são tratados aí ao longo dos séculos. Então fica aí a dica do artigo do Fábio Kiefer, Arquitetura de Museus, que saiu no Arquitextos em 2000, mas eu ainda acho muito bacana. Podemos encerrar então aqui. Na verdade, a gente encerra hoje a conversa, mas a discussão continua e a gente espera que isso aqui seja só o início de uma reflexão que a gente passa para os nossos ouvintes. Queria agradecer muito ao Ivo. Ivo, muito obrigado pela sua presença aqui. Beleza, galera. Eu que agradeço aí o convite. Escutando os casts, assim, é legal que a gente está conversando agora, né? A gente conversa há tanto tempo. Pois é. Obrigada mesmo. Muito bom, galera. Obrigado pelo convite aí. Sempre que quiser, estou super à disposição. Obrigado mesmo pelo seu tempo e pela sua disponibilidade. Agradecer também ao Cadu. Muito obrigado, Cadu. Volte mais vezes, por favor. Não, então, vontade não falta, né? Estou à disposição de vocês. Também sou assíduo nos casts. Tenho repassado para os meus alunos também, que eu acho importante deixar isso registrado aqui para vocês, né? O Rafa, a Lili e a Dilson, que é uma fonte muito importante para os alunos hoje. E espero poder voltar e, de repente, com a parte 2 desse assunto aí, porque o tema hoje foi bastante, como todos os outros, né? Bastante interessante. E merece uma parte 2. Muito obrigado pelo carinho, pela confiança aí na minha presença. Um abraço. Boa noite. Obrigado mesmo pelo seu tempo. Galera, Rafa, Lili, muito obrigado por hoje também. Valeu. E, bom, a gente volta daqui a 15 dias com mais um cast para todo mundo. Um abraço e até mais.